Gostas de ver filmes com o ator Jean-Claude Van Damme? Gostas de ver cinema de ação cheio de porradaria da boa, tiros e bombas e socos nas trombas? Então, se esse é o teu caso, estás com sorte porque o filme de hoje vai-te dar Jean-Claude Van Damme em dose dupla. Olá a todos, Itizai, fala barato e sejam bem-vindos a mais uma sessão em casa. O filme que eu vos trago hoje chama-se Duplo Impacto, é um filme de 1991 e foi protagonizado, como eu já vos disse no início do vídeo, por Jean-Claude Van Damme. E eu acho que já deu para vocês entenderem que nós podemos brincar com o nome deste ator de várias maneiras possíveis e imaginárias. Bem, eu tenho que confessar que nós aqui no canal temos um ponto fraco por falar neste género de filmes, porque digamos que quando falamos neles a nostalgia vem sempre um pouco ao de cima. Grandes tardadas se passaram com grupos de amigos a ver certas películas do cinema e este filme é um deles. Chad e Alex são dois irmãos gêmeos que foram separados à nascença depois dos pais terem sido assassinados a mando de um mafioso que se fazia passar por amigo deles. Vai daí, o desgraçado do Alex é deixado à porta de um orfanato e Chad vai para os Estados Unidos com o seu tio Frank, que basicamente é o segurança barra guarda-costas que não conseguiu salvar os pais e, como não tinha a possibilidade de cuidar dos dois ao mesmo tempo, teve que ficar com um e deixar o outro no orfanato. Então passam alguns anos e nós somos apresentados aos nossos dois heróis de serviço quando eles já atingiram a fase adulta e deixem-me que vos diga que eles tornaram-se em duas pessoas completamente diferentes um do outro. Alex, por exemplo, vive em Hong Kong e é um daqueles personagens tipo... É bom que não te metas comigo se não levas dois barlates no focinho que dás 3 voltas às cuecas e voltas ao mesmo sítio. Alex torna-se neste género de personagem por um motivo bastante simples. Como ele não teve o carinho de ninguém quando era mais novo, teve que crescer sozinho a desenrascar-se por ele mesmo. Já no caso de Chad, digamos que teve assim uma infância um pouco mais privilegiada e como teve a sorte de ser criado pelo seu tio Frank, digamos que cresceu assim de maneira um tanto ou quanto diferente do próprio irmão. Falando curto e grosso, enquanto Alex se tornou um mauzão, Chad digamos que é uma espécie de playboy panhunhas. Mas há aqui um pequeno detalhe na história, é que nem Alex nem Chad sabem da existência um do outro porque quando eles foram separados à nascença ainda eram bebés, até que finalmente num belo dia Frank consegue descobrir onde é que Alex está a viver e decide, digamos, juntar os dois irmãos pela primeira vez. Vai daí, Frank e Chad embarcam numa viagem até Hong Kong, acabam por descobrir onde é que Alex está a viver e digamos que quando lá chegam, Chad é seduzido pela namorada boazuda de Alex, que não fazia a mínima ideia que não se estava a meter com o seu macho man, mas sim com o irmão gêmeo. Pois é, eu acho que me esqueci de vos dizer ao início que eles, para além de serem dois irmãos, eram gêmeos. Depois de uma breve explicação que Frank dá aos dois gêmeos e à namorada de um deles, eis que os 4 embarcam numa viagem de vingança para fazerem justiça pelas próprias mãos. Frank, Chad, Alex e Michelle, a namorada de Alex. De resto, vocês já sabem como é que é, o costume neste género de filmes. E acho que não há assim muito mais para falar sobre a história. Se é que nós podemos chamar a isto história, não é? Porque afinal de contas, neste género de filmes, a suposta história nada mais é do que uma desculpa para dar aso a várias sequências de ação. É tudo muito básico e segue à risca todas aquelas regras dos filmes de ação dos anos 80 e 90. Os bons da história têm de executar um certo e determinado número de tarefas para darem no focinho dos vilões e pouco mais. Meus amigos, sejamos realistas, neste género de filmes aquilo que interessa realmente são as cenas de ação e lamento dizer que apesar de serem até cenas bastante competentes, no caso deste filme, são assim um tanto ou quanto básicas. Apesar deste filme ser generoso a nível de sequências de ação com perseguições, tiroteios, pancadaria e coisas desse tipo, digamos que acaba tudo por cair na mesmice e não tem assim propriamente nenhuma sequência que nos chame mais a atenção e que nós possamos dizer que é diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. É como eu disse atrás, tudo segue muito à risca aquilo que já foi feito em muitos outros filmes de ação do mesmo tipo. Ou seja, se estás aqui à espera de ver cenas de ação extremamente extravagantes como vês, por exemplo, no Matrix, nos Bad Boys e em outros filmes do mesmo género, então posso dizer que vais ficar extremamente desapontado. É que até mesmo as cenas de porrada corpo a corpo podiam dar assim um bocadinho mais de uso ao atleticismo de Jean-Claude Van Damme, acabam por ser bem parecidas a muitas outras que nós já vimos, até mesmo de filmes do próprio ator. Mas tenham calma que eu estou a fazer este filme parecer uma autêntica porcaria, mas nem tudo é assim tão mau neste filme, ok? Aguentem os cavalos. Aquilo pelo menos aqui à malta do canal nos chamou a atenção foi um certo carisma e camaradagem que se foi desenvolvendo entre os dois irmãos ao longo do filme. Isso também acontece um pouco por causa de algumas sequências em que eles metem algum humor à mistura para quebrar assim um pouco da tensão que existe entre os dois irmãos, que obviamente não se conheciam antes destes acontecimentos
e aos poucos nós vamos vendo a amizade entre os dois sendo consolidada, até que no final, obviamente, eles ficam grandes amigos. Mas isso aí já não é nada de novo, já não é nada de extraordinário, como eu já disse, é mais do mesmo. Quantos e quantos filmes que envolvem irmãos ou duplas de amigos é que vocês já não viram a terminar assim? Basicamente são quase todos. Por isso, não esperem daqui um daqueles filmes que vá mudar a história do cinema, em que são utilizadas novas tecnologias e em que a história vai fazer a diferença. Por outro lado, é um daqueles filmes dos quais ninguém fala e mesmo aquelas pessoas que cresceram na altura em que este filme foi lançado, muitas já nem se devem lembrar que ele existe. Mas eu acho que, apesar de tudo, este é daqueles filmes que deve ser visto pelo menos uma vez, quanto mais não seja para alguns por motivos nostálgicos e outros para terem uma ideia pela primeira vez de que tipo de filme é que nós estamos a falar. Basicamente, aquilo que eu aqui vos quero dizer é que este filme cai facilmente na zona dos guilty pleasures. Ou seja, aquele género de filmes que as pessoas têm uma certa vergonha de dizer que até gostaram de ver, apesar do filme não ser assim nada de especial. Se este é o vosso caso, meus amigos, não se envergonhem porque não há motivo absolutamente nenhum para vocês terem vergonha disso. Acreditem em mim, não é de todo um filme excelente, mas apesar de tudo consegue entreter e eu acho que é isso que muita gente procura quando vai ver um filme. Além disso, e apesar de não ser o expoente máximo do cinema de ação, o filme até consegue ter alguns elementos positivos e isso é que conta. És tão boa, és tão boa. E é por essas e por outras que Double Impact, Impacto Duplo, vai levar a nota final de 2.5 baldes pipocas. É um filme explosivo, cheio de ação, mas que está longe de ser uma obra-prima. E pronto, grandes malucos, assim termina mais um vídeo da Sessão em Casa. Obrigado por terem assistido, esperemos que vocês tenham gostado, grande abraço a todos e corta!